a gravação. Ótimo. Então, boa tarde para todo mundo que está chegando, para todo mundo que está com a gente em tantas frentes de transmissão. Oi, Anne, tudo bem? Oi, Ana, oi, pessoal. Muito bom. Então, Anne, se você já quiser começar a compartilhar a apresentação, a gente já está gravando. Eu vou fazer uma abertura. Então, eu sou a Ana, fundadora do IPFEM. Estou aqui com a Anne, que é a cofundadora do IPFEM e nossa vice-presidente responsável por pesquisa, junto com a Josi. Josi não está com a gente porque Josi está na Bahia, né? Josi está em Morro de São Paulo. Não vou dizer que ela está melhor que a gente, porque a gente gosta muito de fazer isso aqui, né, Anne? Mas a Josi está num lugar incrível, no meio do mato, perto da cachoeira. Tá maravilhosa, mas vamos pontuar a participação grande da Josi nesse trabalho, de toda a equipe do IPFEM, da IJ, quando a gente construiu esse questionário com linguagem neutra. Aliás, linguagem neutra, para quem está vendo a gente hoje, no dia 10 de outubro, a gente vai fazer uma fala sobre linguagem neutra em pesquisa, por quê, né? Por que é importante a gente olhar para esse assunto em pesquisa, no dia 14 de outubro, na página da ASBPM, que é uma associação de pesquisadores de mídia aqui no Brasil. Então, estou fazendo essa abertura, vou avisar que a partir do dia 15, como a gente prometeu, os conteúdos gratuitos começam a chegar no e-mail de quem respondeu a pesquisa. Então, a gente já está em processo acelerado de gravação. Estamos muito felizes porque esse trabalho, né, essa pesquisa sobre o trabalho e emprego, ele nasce, só para a gente lembrar, do nosso contato com 3 grandes públicos, públicos em trabalho formal, público que está desempregado e o público que empreende, profissional liberal, profissionais autônomos e assim por diante. Né? Profissionais que empreendem, né? Vamos começar a exercitar mais ainda a linguagem neutra nas nossas falas, porque na escrita a gente até está indo bem, né, Anne? Mas para falar ainda é mais difícil, e é isso aí mesmo, é na prática que a gente vai conseguir. Então, vamos começar, Anne? Eu vou passar para você e vamos tocar o barco. Oi, pessoal, boa tarde. A gente vai compartilhar, então, com vocês, a partir de agora, os resultados da pesquisa. Vamos fazendo comentários no meio do caminho. Quem quiser fazer algum comentário, deixar uma participação, pode deixar aqui no Zoom. E a gente vai tentando responder à medida do possível. E esse material todo vai ser disponibilizado depois para quem respondeu, né, para toda a rede do IPFEM também. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte: a gente no IPFEM, é importante lembrar isso, por que a gente faz pesquisa? Porque a gente acredita que pesquisando a gente gera reflexão, primeiramente para quem responde, né, no contato com o questionário, a pessoa que está respondendo, ela entra num estado de reflexão sobre as questões que a gente coloca ali. Quando a gente compartilha os resultados, a gente gera visibilidade sobre os temas que a gente está trabalhando. E quando a gente gera visibilidade, a gente gera oportunidades de atuação sobre as questões, os problemas que a gente encontra. E eu acho que agora, durante a pandemia, nesse estado de isolamento social, a gente pode ficar aqui com os nossos botões refletindo, sofrendo e achando que nós somos os únicos, né, em algumas determinadas situações. E quando a gente olha para os resultados de pesquisa e vê quase 1.000 pessoas respondendo uma pesquisa e olha os percentuais em relação a algumas situações, a gente deixa de se sentir sozinho, né? A gente olha e fala, nossa, eu sou uma das tantas várias pessoas que estão passando por isso nesse momento. E o que a gente coletivamente pode fazer para resolver? Né? O que me cabe individualmente, o que é responsabilidade minha, o que está ao meu alcance fazer por mim ou pelo outro, e o que a gente pode fazer junto, o que a gente pode fazer coletivamente para buscar soluções para problemas, né? Então, hoje a gente vai compartilhar, então, os resultados sobre trabalho e vai identificar, então, o que tem sido vivenciado pelas pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão sem trabalho nesse momento. Tá bom?
Bom, por que que a gente chegou nesse tema do trabalho? Então, vou dar primeiro um panorama geral, lembrar que a gente está fazendo pesquisas sobre impactos da Covid-19 desde março, desde antes mesmo de formalizada a quarentena. A gente já vem compartilhando resultados de pesquisa com vocês, mostrando o estado de saúde mental, de saúde emocional das pessoas nesse período, e isso desencadeia várias outras questões. Então, a gente sabe que o estado de saúde mental, emocional, de algumas pessoas especificamente, está bem comprometido, e um dos estopins, né, um dos gatilhos para esse estado de saúde mental e emocional mais abalados é justamente a situação de trabalho. A gente está enfrentando no Brasil uma situação de recordes, né, de desemprego, de falta de trabalho, por conta da pandemia. Isso já vinha antes da pandemia, com a crise que a gente estava vivendo, né, a crise econômica, e foi potencializado com a pandemia. Então, a gente está investigando os impactos disso desde março e chegou à conclusão de que trabalho é uma questão muito importante nesse momento. É um desafio para quem está trabalhando e para quem está buscando trabalho, né? Então, a gente tem aí os números do IBGE, a gente tem aí no último trimestre, que fechou em julho, já está para fechar o próximo trimestre, logo mais a gente vai ficar sabendo os dados do IBGE sobre o índice de desemprego nesse trimestre agora. Mas no trimestre que fechou em julho, são 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. A PNAD, também fez um levantamento em maio, mostra que são 17 milhões de trabalhadores que já estavam desempregados e que não estão conseguindo procurar trabalho por causa da pandemia. Então, é uma situação que mexe com todo mundo, né? É uma reação em cadeia, e isso mexe com todo mundo. Então, por isso que a gente decidiu falar de trabalho. Então, para gerar visibilidade, para gerar diálogo, para a gente começar a refletir sobre soluções e para que o próprio IPFEM possa oferecer serviços, disponibilizar serviços para a sua rede, para quem está trabalhando e para quem está procurando emprego. Então, vamos lá. Primeiro, só para guiar vocês por essa apresentação, para vocês se prepararem pelo que vem pela frente, aí a gente vai falar dos seguintes temas. Primeiro, a gente vai falar rapidamente sobre o perfil da nossa amostra, o tamanho e o perfil. Depois, a gente vai falar dos desafios das pessoas que responderam, no cuidado com pessoas, na rotina doméstica, no impacto, né, da pandemia nas relações em casa e no trabalho. O impacto na saúde mental e na saúde física, a situação da vida financeira, desafios e objetivos para quem está trabalhando nesse momento e a situação de quem está sem trabalho também. E, por último, desafios e expectativas para pessoas que trabalham como autônomas. Então, a gente vai falar principalmente de 3 categorias. Pessoas que estão trabalhando, e a maior parte das pessoas que estão trabalhando, vocês vão ver que são pessoas que estão trabalhando no mercado privado, né, trabalho formal no mercado privado. A gente vai falar de pessoas que estão sem trabalho, que perderam trabalho já antes da pandemia e durante a pandemia, e de pessoas que estão atuando como autônomas. Tá bom? Anne, Sim. deixa só eu te pedir um favor, se der. Acho que a sua câmera tá mais para o seu lado, e aí quando você está falando, você está olhando para algum lugar e eu estou me sentindo muito carente. Você não está olhando para mim. Ué. Você está olhando meio para o lado. A câmera, agora você está olhando para mim, Tá. Tá tá? bom. Então, vou ficar assim. Tá bom. Tá bom, vamos ficar namorandinho. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, para falar da nossa amostra, então, a gente teve nessa pesquisa 854 participantes, grande maioria aí em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, mas a gente tem, de fato, né, a maior parte em São Paulo, né? Essa pesquisa, a gente fala o seguinte, ela é representativa do universo das pessoas, do perfil de pessoas que responderam à pesquisa.
né? Então, ela não é representativa do universo de brasileiros, porque ela não tem uma distribuição de faixa etária, classe social e outros indicadores iguais ou parecidos com a população brasileira, e a gente vai ver o perfil agora, mas ela é representativa do universo que respondeu, desse perfil que a gente vai ver agora. Quando a gente olhar nos próximos slides essa setinha vermelha para cima, quer dizer que existe uma diferença significativa de um perfil em relação ao outro. Então, sempre quando a gente fizer comparação de perfis e tiver essa seta, significa que a gente tem uma diferença. A margem de erro dessa pesquisa é de 3,4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, sempre que a gente colocar a setinha, significa que ultrapassou essa margem de erro, tá bom? E o intervalo de confiança é de 95%. Muito bom. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai falar basicamente de 3 situações, né? Situação de quem está sem trabalho, 45% dessa amostra de 854 pessoas estão atualmente sem trabalho. Um pouquinho mais da metade delas já estava sem trabalho mesmo antes da quarentena e continua sem trabalho. Aí as barrinhas azuis são as pessoas que estão trabalhando. Então, a gente tem 23% trabalhando no setor privado, com ou sem carteira, né? A maioria com carteira, 19% de forma autônoma e 9% no setor público. Em termos de cor da pele, origem, a gente tem um pouquinho mais da metade pessoas brancas e temos aí um percentual também representativo, que dá para fazer, inclusive, leituras específicas, quando a gente junta, né, e fala de pessoas de pele de cor preta e parda. Quando a gente compara pessoas com e sem trabalho vai ser sempre a barrinha vermelha e com trabalho, barrinha azul, nos slides, né? Quando a gente compara esses dois perfis, pessoas trabalhando e sem trabalho, nesse quesito aqui, por exemplo, a gente não vai ver diferença significativa, né, de cor, de origem, entre quem está trabalhando e quem está sem trabalho dentro da nossa amostra, tá bom? Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente teve uma grande maioria aí de pessoas, de participantes, mulheres cisgênero, né? E tivemos 6% de homens cisgênero e 2% de pessoas que se identificam como não binárias. Então, isso é importante ter em mente de que nós estamos falando de uma amostra essencialmente feminina, né? 92% de pessoas, mulheres cisgênero. A gente gostaria de ter tido, obviamente, para a gente, quanto mais representatividade a gente tem também nas outras situações, é mais interessante, até porque a gente consegue fazer comparações. Então, nesse caso aqui, a gente não vai fazer muitas comparações entre identidade de gênero, entre as diferentes identidades, porque não teve amostra suficiente de homens, pessoas não binárias, né? Então, a gente vai ficar falando basicamente da situação das mulheres, que, de fato, quando a gente fala de situação de trabalho, existe um impacto para todo mundo, né, na pandemia em relação ao trabalho, mas existe um impacto ainda maior para as mulheres. Por quê? Porque, como a gente já vem falando anteriormente, né, já tinha falado em outras situações, as mulheres elas ocupam mais espaços em trabalhos que perderam mais postos durante a pandemia, né, nas áreas de serviços, no cuidado de pessoas, em escolas, enquanto que trabalhos essencialmente, né, onde a maioria são homens, perderam menos postos de trabalho. Além disso, as mulheres elas têm já naturalmente uma sobrecarga com cuidados em casa, na rotina doméstica, cuidados com pessoas idosas, cuidados com crianças, e a gente sabe que crianças pequenas nesse momento estão todas em casa porque as escolas de educação infantil estão fechadas. Então aqui a gente já fala, já antecipa, né, que existe um agravamento da situação para as mulheres que estão muitas vezes sem trabalho ou tendo que abdicar do trabalho para cuidar de outras instâncias, de pessoas que estão em situação de risco por conta da Covid e de crianças que estão sem escola. Então, a gente vai falar sempre de uma situação que é mais crítica, que é a situação das mulheres. Bom, orientação sexual.
64% da nossa amostra são heterossexuais, e aí a gente tem 7% homossexuais, 22% se identificando como bissexuais, 6% pansexuais, assexuais 1%, e não tem diferença nas amostras, né? No grupo que está trabalhando e no grupo sem trabalho é muito parecida a participação dessas orientações nesses perfis. Então, a gente também dá para fazer, sempre que possível, né? A gente foi lá e checou se tem diferenças entre pessoas que são hétero e pessoas que têm outras orientações. Nas pesquisas da Covid, dos impactos da Covid e estudos que vêm sendo divulgados aí na imprensa, a gente sabe que a situação de saúde mental, emocional da população que é homossexual, bissexual, pansexual, é mais crítica do que a situação de saúde mental e emocional das pessoas que são héteros. Elas, logicamente, a gente sabe dos desafios que essas pessoas enfrentam, além das dificuldades que todo mundo está enfrentando, existem situações de preconceito, situações de exclusão, ainda, né, convivemos com essa situação em relação às pessoas que não são heterossexuais. Situação em termos de relação afetiva, a gente tem aqui, aí tem uma diferença, né, no grupo sem trabalho e no grupo trabalhando, tem essas setinhas aqui em vermelho indicando essas diferenças. 36% das pessoas trabalhando estão em situação de casamento, união estável, e enquanto que as pessoas sem trabalho, 40% estão sem qualquer tipo de relacionamento afetivo atualmente. A gente vai ver que isso também está ligado muito à faixa etária. A gente tem uma amostra jovem, então tem muita gente que ainda está morando sozinho, ou morando com os pais, morando com a família, né? Então tem essa diferença. Então a gente tem um percentual aqui grande de pessoas que estão sem relacionamento ou então vivendo outras situações de relacionamento que não são relacionamentos estáveis. Nível de escolaridade, a gente tem uma diferença também, tem um nível de escolaridade mais alto entre as pessoas que estão trabalhando, né, quem respondeu que está trabalhando, e quem está sem trabalho tem um nível de escolaridade um pouco mais baixo. Também tem a idade, tem um impacto aí, pessoas que ainda estão em formação, mas a gente tem essa diferença, né? Quem está trabalhando, a maior parte tem ensino superior completo ou além disso, e quem está sem trabalho predomina ali o ensino superior incompleto. Falando de idade, sem trabalho é uma população mais jovem. A gente tem aqui pessoas entre 18 e 21 anos, predomina, né, entre 18 e 21 anos, as pessoas que estão sem trabalho, 16% contra 7% de pessoas trabalhando. Então, e quem está trabalhando predomina a partir dos 36 anos de idade, a maior parte. Então, você tem 30% de pessoas trabalhando que estão a partir dos 36 anos de idade, e lá na faixa etária mais jovem, ali 18 a 21, predomina ter um pouco mais pessoas que estão sem trabalho. Então, quem está sem trabalho na nossa amostra é uma amostra, é uma parcela aí ainda mais jovem, tá? Aí eu quero falar o seguinte, a gente tem no Instagram, está à disposição, já está, a Ana fez 3 lives nessa última semana, nos dias 6, 7 e 9, em que ela vai falar especificamente dos desafios, das situações relacionadas a trabalho e carreira para pessoas de cada uma dessas faixas etárias, principalmente dos 22 aos 28, 29 a 35 e 35 a 42, que foram as principais faixas que a gente teve de idade nessa pesquisa. Então, ela vai falar desses desafios, né, de acordo com os setênios. Vocês vão perceber que nas nossas pesquisas a gente faz vou voltar aqui, a gente faz uma divisão de idade baseada nos setênios, que é a teoria, né, das leis biográficas da antroposofia, em que de 7 em 7 anos a gente tem fases de vida com tônicas, com crises, com características diferentes. Então, a gente prima, né, nas pesquisas por fazer essa divisão para depois olhar para essas faixas etárias e saber se entre os setênios há diferenças de comportamento, de situação. Então, a gente aproveitou e deixou essas lives no Instagram
para que as pessoas possam consultar e saber que existem diferenças, né? Quando você fala de pessoas mais jovens, pessoas que estão aí mais maduras, elas enfrentam desafios, crises e têm perspectivas diferentes, de acordo com esses setênios, em relação a trabalho e carreira. Então, está lá no Instagram e a gente vai voltar a falar disso também em outros momentos. Muito bom. Na nossa pesquisa, o que a gente percebeu que os mais jovens trouxeram como desafios maiores nesse momento? Eu vou lembrar para vocês de que nos nossos questionários a gente sempre deixa como uma última questão uma questão aberta, perguntando se as pessoas querem deixar mais testemunhos, querem compartilhar alguma coisa com a gente, fazer até críticas sobre o questionário, sobre a pesquisa, se tem alguma coisa que elas gostariam de falar além daquilo que elas responderam, né, daquilo que elas deixaram em cada questão. E foi muito interessante perceber essa diferença dos relatos que as pessoas mais jovens, até uns 21 anos, deixaram para a gente, em comparação com os relatos das pessoas além dos 36 anos de idade, ou até além dos 45. E é bem assim, dá para perceber que tem uma diferença bem interessante. O que os mais jovens relataram? Né? E aí, nessas caixinhas, nesses balõezinhos, a gente tem as falas especificamente, que em pesquisa a gente chama de verbatim, né? A gente tem os testemunhos exatamente como as pessoas escreveram nesses campos. E a gente trouxe, obviamente que essa pesquisa a gente não sabe quem deixou esses relatos, a pesquisa a gente não identifica ninguém, a gente não sabe quem são esses participantes, mas a gente traz aqui para ilustrar essas situações que a gente vai apresentar a partir de agora. Então, os mais jovens relataram o quê nesses campos? Dificuldade de encontrar o primeiro emprego, o estágio, porque eles se deparam com exigências de experiência anterior e de especializações, mesmo na busca pelo primeiro emprego. Falam da pandemia como uma interrupção da ascensão profissional, então estão lá construindo a carreira, estão batalhando, e a pandemia vem e coloca um intervalo nesse crescimento profissional. A dificuldade de conciliar as coisas, porque já é difícil conciliar o trabalho e as demandas domésticas. Para os mais jovens que ainda estão em formação, ainda eles precisam conciliar estudo. Então, estão lá terminando a faculdade ou terminando um curso, e aí tem que conciliar todas essas demandas ao mesmo tempo. E críticas que algumas pessoas trouxeram, né, de que há modelos de gestão. A gente sabe, né, que existe esse confronto, né, das pessoas mais jovens com modelos mais tradicionais de trabalho. Então, elas se sentem meio engessadas nesses modelos tradicionais, né? Então, tem aí algumas falas que a gente trouxe, que as pessoas deixaram, que representam isso. Então, tem uma pessoa que diz aqui, né, que ela tem vários pontos de crítica, ela está num dilema entre os valores e crenças dela e a busca por desenvolvimento profissional. Ela foi lá, buscou trabalho, trabalhou numa empresa familiar, mas acha que é mais adequado trabalhar, de repente, numa empresa mais estruturada, mas ela tem críticas em relação à empresa mais estruturada. Então, existe esse conflito aí, né, inclusive geracional, de pessoas mais jovens entrando no mercado de trabalho com modelos mais antigos, mais tradicionais de trabalho. E as pessoas também falando dessa super desafio, né? A produtividade não é a mesma, porque eu estou trabalhando online, à distância, conciliando filho, casa, estudo. Então, deixa bem ilustrado aqui qual é o desafio dos mais jovens. Já as pessoas mais experientes têm colocado aqui, vieram muitos relatos de preconceito, do que a gente chama de idadismo. A gente tem até uma parceira nossa que fala sobre esse tema, né? A Ariane Angioletti, né? Que é a nossa Ariane parceira. Angioletti e a Elô Duarte. Elô Duarte, isso. As nossas parceiras que falam justamente sobre esses temas. Então, as pessoas deixaram esses relatos para nós, contando essas situações de preconceito em relação à idade. Então, uma delas diz até que entrou num programa de inclusão etária e está sofrendo perseguição, preconceito e assédio moral.
E outra pessoa dizendo aqui que tem preconceito velado, que ela sente que os processos não são transparentes, pessoas que estão buscando se qualificar, porque o mercado, de forma geral, exige cada vez mais qualificação, e ela está buscando isso como um diferencial para contrapor esse preconceito que ela sente em relação à faixa etária dela, né? E esse não reconhecimento de que pessoas mais velhas têm muito a agregar, têm toda uma experiência de vida, tem todo um preparo emocional, inclusive, né, maior, às vezes, do que pessoas mais jovens para lidar com algumas situações, inclusive situações de liderança. Então, é muito interessante, né, contrapor esses desafios que essas duas faixas etárias distintas vêm vivenciando. Muito bem. Aí a gente perguntou para as pessoas como é que está a situação em relação a cuidados, né? Além da situação de rotina doméstica, quem cuida de criança, de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, nesse período de quarentena, como é que está esse trabalho, né? E aí a maioria, tanto para quem está trabalhando quanto para quem está sem trabalho, 85% afirma que tem um aumento de dedicação de tempo, de esforço com essas pessoas que elas cuidam, né? Então, existe aí uma sobrecarga de trabalho, o nível de atenção aumentou durante a pandemia, durante a quarentena, com pessoas que precisam de cuidado. Quando a gente fala da rotina doméstica, quem está sem trabalho, 76% estão sentindo uma sobrecarga com a rotina doméstica, e ainda mais pessoas, aí a gente tem uma diferença significativa, 83% das pessoas trabalhando estão sentindo essa sobrecarga com a rotina doméstica. E aí, quem está sem trabalho alega que está sentindo essa sobrecarga porque a carga de tarefas aumentou, tem mais coisa para ser conciliada, e também uma boa parcela aqui, 39%, diz que não está conseguindo compartilhar as tarefas com as outras pessoas da casa. E aí tem uma diferença significativa, né, das pessoas que estão trabalhando, e a gente até considerou, quando a gente olhou esses resultados, que essas pessoas devem estar sendo mais exigidas em casa por dar conta da rotina doméstica pelo fato de não estarem trabalhando. Então, existe uma pressão em casa para que elas talvez se dediquem, né, a essa rotina doméstica, já que não estão trabalhando. E é o que aponta o resultado aqui, né? Elas estão sofrendo mais essa falta de compartilhamento das tarefas do que quem está trabalhando. Quem está trabalhando aponta que o principal motivo é a sobrecarga mesmo, a carga de tarefas, eu tenho que conciliar mais coisas ao mesmo tempo. Então, deve ser aquela coisa, né? Crianças em casa, pessoas idosas para cuidar, a rotina doméstica, pessoas que talvez tenham ajuda em casa com tarefas domésticas, essas pessoas estão afastadas e estão trabalhando em casa, tentando conciliar tudo, né? O multifunções durante a pandemia. Muito bem. Aí eu vou pular aqui, a gente sempre vai trazer, né, algumas falas que representam bem, né, as situações. Então, tem gente até que diz que não está conseguindo procurar emprego justamente porque tem que dar conta de crianças que estão sem escola e dos afazeres domésticos em casa, né? Então, essa sobrecarga atrapalha quem está trabalhando e também quem não está trabalhando. Fica até mais difícil procurar emprego nessa situação. Bom, aqui a gente começa a falar de situações vividas pelas pessoas durante a quarentena. E aí aqui que eu digo, né, que quando a gente olha esses percentuais, a gente se depara com situações que estão sendo vividas pela grande maioria, que a gente diz, meu Deus, né, eu estava aqui me sentindo, né, só eu devo estar passando por isso, e quando a gente olha para esses dados, a gente se depara com uma realidade que é comum à grande maioria. Então, assim, chama muito a atenção, né, que a gente tem aí 87% das pessoas dizendo que viveram situações de conflito, discussões, brigas e desentendimentos. 86% crises de choro com ou sem motivo aparente, e 82% situações de cansaço, tensão, em que o trabalho excessivo levou a um estado de esgotamento em que a pessoa não consegue relaxar. Então, não é só o relaxamento que consegue recuperar essa pessoa.
Outras situações bem críticas, que são comuns à maioria, é não conseguir dormir. Então, a gente tem aí 76% dizendo que tem distúrbios de sono, 72% distúrbios alimentares, ou está comendo demais ou está perdendo apetite antes de uma reunião, encontro importante. 61% tem distanciamento das atividades e do grupo, que estão causando prejuízo social ou profissional, e mais 60% que estão sendo expostas a situações constrangedoras, que causam desconforto, que afetam, estão prejudicando a integridade física ou psicológica. A gente apontou aqui, fez apontamentos à parte aqui para a população que é homossexual, bissexual, pansexual. Né? Como eu tinha dito anteriormente, são pessoas que enfrentam algumas situações de forma mais crítica. Então, a gente pontuou aqui onde tinha diferença. Essa população está sofrendo mais com exposição a situações constrangedoras, né, que é o famoso, como se a gente estivesse aí tentando dar um sinônimo, né, isso que a gente colocou aqui é um sinônimo de assédio moral, então é mais forte ainda para essa população. Além disso, reclamações, críticas, punição vindas de outras pessoas por não conseguir conciliar trabalho e demanda familiar, também mais crítico para essa população. Críticas em relação a gênero, orientação sexual, 74%, né, das pessoas que não são heterossexuais reclamando que estão vivenciando essas situações. 58% sofrendo pressão por cumprimento de meta e abordagem com uma abordagem agressiva ou humilhante. E aí as 3 situações últimas têm sido vivenciadas por menos pessoas, né? Ameaça de demissão direta ou indireta, se bem que a gente vai ver naturalmente que as pessoas que estão sem trabalho, que perderam o emprego durante a pandemia, passaram mais por isso. Situações de doença físico-mental, que mesmo mediante um diagnóstico, elas foram obrigadas a trabalhar, mesmo tendo esse diagnóstico fechado, e situações de tarefas que cabiam a essa pessoa foram diminuídas ou direcionadas a outra pessoa, 30% dos casos. Então, o que chama a atenção aqui são esses 3 primeiros, e a gente colocou essa lente aí para abrir, para tentar entender um pouco mais o que é que está acontecendo com essas 3 principais situações. Situação de conflito, crise de choro e aquilo que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai chamar, tem um nome isso, né? Situação de cansaço, estresse no trabalho, que a pessoa não consegue se recuperar, a gente vai chamar de burnout. Anne, posso fazer uma contribuição? Sim. Acho que também tem juntando essa informação com a informação do IBGE sobre os milhões de pessoas desempregadas, é muito comum a gente olhar para o ambiente de trabalho e neste contexto, ou num contexto de crise, as pessoas esticarem um pouco mais a corda, eu vou chamar assim, né? Então, elas aguentarem um pouco mais, elas baixarem mais a cabeça, ficarem mais quietas, engolirem um pouco mais de sapo, principalmente quando a gente está falando de emprego formal, né? E aí, quando a gente está falando de pessoas que empreendem, esse cabo de guerra nas negociações de fornecedores e clientes que não conseguem pagar, não conseguem receber. Então, como é que isso também estressa, né, as relações? Fiquei pensando nisso enquanto eu estava te ouvindo falar. Exatamente. Muito bom. Aí a gente abriu, né, colocou uma lente em cima dessas 3 principais situações para saber onde é que as pessoas estão vivendo cada uma delas. Aí, quando a gente fala de conflito, discussão, briga e desentendimento, a gente tem várias situações aqui, e a maioria das pessoas, 38%, está vivendo esse tipo de situação em relação às pessoas da casa, seguido por relações afetivas, amorosas, relações de amizade e depois relações de trabalho. Crise de choro, né, sem motivo aparente, as pessoas atribuíram isso a relações com pessoas da casa, depois situações afetivas, né, de relação afetiva, amorosa, e depois situações no trabalho. E as situações de cansaço e tensão, esgotamento, sem conseguir relaxar, sem conseguir se recompor, predomina nas relações de trabalho. 35% apontando que estão vivendo isso principalmente no trabalho. Tá? E aí,
que perfis estão vivendo essas situações, né? Quando a gente fala de situação de conflito, desentendimento, briga, a gente vê que predominam as pessoas homo, bi, pansexuais, pessoas jovens entre 22 e 28 anos e pessoas que não estão casadas, né? Ou enfim, que estão vivendo com a família, com os pais em casa, né? Que não são casadas. E crises de choro também, o mesmo perfil, pessoas mais jovens, pessoas que não são hétero e pessoas que não estão em relação estável. E aqui a gente colocou até uma fala de uma pessoa que deixou esse testemunho, que tem muito a ver com essa situação, né? A hiperconvivência com familiares tem sido um importante desafio. Em alguns dias funciona como um impulsionador para que eu vá buscar novas oportunidades de trabalho e justamente sair dessa situação aqui. Em outros dias é desgastante ao ponto de me desmotivar, né? A busca de trabalho, a me empenhar no trabalho, enfim. Uau. Então, olha como é interessante, É, né? O desgaste dessas relações em casa, impulsionando a buscar sair dessa situação, buscar trabalho, sair disso e tirando as forças, né? Tirando a motivação de fazer isso também. E aí, a gente tem agora situações que são específicas do trabalho, né? Para todo mundo que respondeu que tinha vivido essas situações no trabalho, a gente pediu para apontar com que frequência, né? Então, assim, desde da pessoa que nunca passou por isso, que é o verdinho, que é a barra verdinha, e as pessoas que passaram uma vez, 2 vezes, 2 a 3 vezes, né? 4 ou 5 e mais de 5 vezes. Então, para todas essas situações passíveis de serem vividas no trabalho, a gente perguntou com que frequência você passou por cada uma delas. E aí chamou muito a atenção, a gente botou aqui o fósforo pegando fogo aqui como um símbolo do burnout. Né? O burnout ele é um termo em inglês que é como se fosse o esgotamento explosivo, né? A explosão, a chama. Eu estou queimando. Então, o burnout é essa situação desse desgaste em função do trabalho, a perda de sentido do trabalho, desgaste emocional no trabalho, sem que um final de semana, um relaxamento traga novamente recupere essa pessoa. Então, 48% das pessoas disseram que passaram por isso mais de 5 vezes nesse período. Se a gente somar todo mundo que passou pelo menos uma vez, a gente tem 89%, né? 88%, na verdade, ficou aqui a diferença do arredondamento. 89% das pessoas, então, trabalhando, estão passando por essa situação de burnout. E aí, crise de choro vem em segundo lugar. A gente tem só 17% que disseram que não passaram por isso nenhuma vez em relação ao trabalho. Distúrbio de sono, não conseguir dormir, sentir insônia, só 18% não passaram por isso. Situação de conflito, discussão, briga e desentendimento no trabalho, só 21% não passou por isso. E daí por diante. Até a situação ali que está ainda, né, reclamação, crítica, punição vinda de outras pessoas por não conseguir conciliar trabalho com demandas familiares, metade da amostra, metade das pessoas trabalhando passou por essa situação. Então, todas essas primeiras 5, 6, 7, 8, 9 situações, pelo menos metade das pessoas passou, no mínimo uma vez, por essas situações. Então, a gente tem um estado crítico em relação a trabalho nesse contexto da pandemia, em que as pessoas estão sobrecarregadas, tendo que conciliar várias coisas, a relação em casa mais estressada, né, então, assim, a saúde mental abalada, os relacionamentos abalados, né, provocando brigas, desentendimentos, a pressão por essa conciliação acontecendo para a maior parte das pessoas. Tá? Bom, para as pessoas que perderam trabalho durante a pandemia, né, como a gente disse lá atrás, a gente tem uma parcela de pessoas que perdeu, já tinha perdido o trabalho antes, e tem aqui uma parcela de pessoas que enfrentaram uma demissão durante a quarentena. Aí a gente tem algumas situações que são mais críticas. Em primeiro lugar, tem uma observação aqui que para todas essas situações,
mais da metade das pessoas passaram por essas situações. Então, até a última situação lá embaixo, que é qualquer crítica, omissão baseada no gênero, orientação sexual, a gente tem 52% dizendo que passaram pelo menos uma vez por essa situação. E tem outras situações aqui onde a gente colocou a flechinha que tem diferença significativa, ou seja, mais pessoas nessa situação de demissão durante a quarentena passaram por essas questões. Crise de choro, não conseguir dormir, comer demais ou perder o apetite, sofrer ameaça de demissão direta ou indiretamente, pressão por cumprimento de meta com uma abordagem agressiva, atividades que cabiam a essa pessoa foram diminuídas ou foram direcionadas a outras pessoas, e situações de doença físico-mental que foram ignoradas e essas pessoas precisaram trabalhar mesmo assim. Muito bem. Aí eu fiz aqui um intervalo aqui, né? Um slide à parte aqui para falar de burnout, porque é a principal situação, né, vivenciada tanto por quem está trabalhando quanto por quem não está trabalhando. A gente se baseou numa definição, num resumo, né, que é uma definição dada pela doutora Carmita sobre o que é burnout, que é justamente perder esse sentido do trabalho, situação de cansaço, de tensão excessiva, que leva uma carga mental, emocional, e que mesmo com intervalos, relaxamento, a pessoa não consegue voltar, ela não consegue relaxar e não consegue viver de uma forma feliz e produtiva. E o burnout ele está dividido, tem um questionário que é específico para isso, inclusive esse questionário ele é aplicado por profissionais de saúde, então pessoas que estão demonstrando esses sintomas podem procurar o médico, e esses médicos vão se basear nessa escala para saber se é burnout de fato. Então, esse questionário leva em consideração 3 dimensões: esgotamento, exaustão de energia, distância mental do trabalho, sentimentos negativos e até cinismo em relação ao trabalho, e a eficácia, a produtividade reduzida. Então, com essas questões, né, compondo esse algoritmo, os profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, conseguem chegar nesse diagnóstico. Então, a gente aponta aqui que é importante pedir ajuda para profissionais especializados nessas situações. Então, como a gente identificou que a grande maioria passa por isso, a gente achou importante pontuar que é possível buscar ajuda. E quando a gente nomeia, né, quando a gente sabe o que a gente, nomear o que a gente está sentindo, fica mais fácil de buscar ajuda, né? Então, por isso que a gente pontuou aqui que tem nome para isso, né? Esgotamento de trabalho sem conseguir relaxar, pode, busque ajuda, pode ser que seja burnout. Muito bem, e aí tem até estudos dizendo que em 2020 a gente vai viver mesmo uma epidemia secundária de burnout e faltas, né, até absenteísmo relacionado a estresse por causa, causado por essa crise da Covid-19. Então, isso já foi apontado por órgãos mundiais de saúde, estamos vivendo uma epidemia de burnout por conta da Covid. E aí, o que é que causa isso, né? Quais são as causas disso? É o cenário econômico, a incerteza, o desemprego, a competitividade, a busca por uma posição de destaque. Tudo isso pode levar a um esgotamento psicológico que vai desencadear ansiedade, depressão e síndrome de burnout. Bom, aí a gente tem também um outro apontamento aqui em relação ao burnout, que a gente sabe que as mulheres são mais acometidas por burnout do que os homens. Né? Tem pesquisas que estão indicando que 56% das mulheres sofrem de burnout contra 46% de homens, e que o estágio mais agudo do burnout também é mais vivido por mulheres, 23% contra 15% dos homens. Quem trabalha como freelancer, as pessoas que são autônomas, empresários, têm menor incidência de burnout em relação a pessoas que trabalham, por exemplo, no setor privado ou no setor público.
Mulheres brancas sofrem menos de burnout do que outras etnias, né, como pessoas negras e orientais. Quem se desloca por grandes períodos para o trabalho é mais suscetível a ter burnout, quem mora mais longe do trabalho. Mulheres, elas com burnout se ausentam mais e precisam tirar mais licenças de trabalho por conta de problemas de saúde que são desencadeados pelo burnout. E quem tem burnout sofre mais de transtorno pós-traumático e também de depressão. Muito bom. Falando ainda de estado de saúde mental, o que a gente tem aqui? As pessoas sem trabalho estão avaliando o seu estado de saúde mental e emocional pior do que as pessoas que estão trabalhando. Então, existe uma sobrecarga aí mental e emocional para quem está sem trabalho. 48% estão avaliando o seu estado de saúde mental e emocional como ruim ou péssimo, contra 34% das pessoas que estão trabalhando. Quando a gente faz essa mesma leitura de estado de saúde mental e emocional entre pessoas hétero e pessoas com outras orientações, também chama atenção uma diferença. Os héteros avaliam como ruim ou péssimo, com percentual menor do que as pessoas homossexuais, bi e pansexuais. 45% desse grupo avalia o estado de saúde mental e emocional como ruim ou péssimo. E a mesma coisa acontece entre pessoas que se declaram brancas e pessoas pretas e pardas. Mais pessoas pretas e pardas declaram que estão com estado mental e emocional ruim ou péssimo, 44%, contra 37% das pessoas brancas. E aí a gente perguntou o seguinte, de vários aspectos que a gente listou aqui, o que você acha que pode estar causando esse estado emocional ou mental, né? Então, a gente pediu para que as pessoas indicassem, dessem uma avaliação para o impacto dessas questões aqui para a saúde mental e emocional delas. E o que a gente encontra aqui? As pessoas sem trabalho também sofrendo e indicando mais coisas em relação às pessoas que estão trabalhando. As pessoas que estão trabalhando, elas dizem o seguinte, piorou meu estado de saúde mental, mais da metade diz que a Covid-19, a pandemia, o distanciamento, piorou o estado de saúde mental e também piorou o estado de saúde física. São os dois pontos em que mais da metade das pessoas indicam que foram piorados aqui pela pandemia. Já as pessoas sem trabalho notam que mais coisas pioraram com a quarentena. A renda, as finanças, o estado de saúde mental também, mais da metade indica que piorou, o estado de saúde física, o desempenho profissional, aí tem uma diferença significativa das pessoas que estão trabalhando, as relações profissionais com clientes e fornecedores, as relações com lideranças e pessoas a quem essa pessoa se reportava, e relações com as pessoas que moram com ela. Então, as pessoas que estão sem trabalho apontam mais coisas como tendo piorado na vida, né, com a pandemia. E muitas delas relacionadas a trabalho, né, desempenho profissional, relação com lideranças, relação com profissionais, né, clientes e fornecedores, e relações em casa também, são mais críticas para quem está sem trabalho. Tudo bem aqui? Bom, aí a gente perguntou que sentimentos, que emoções, né, você está vivendo nesse momento. De novo, para quem está sem trabalho, mais coisas negativas, mais emoções negativas para quem está sem trabalho e menos emoções positivas. Ih, está acabando minha bateria aqui, peraí, eu achei que eu tinha ligado. Tá perto. Não tem problema. Liga aí. Então, mais coisas negativas para quem está sem trabalho. Cada pessoa apontou, em média, 12 emoções que estavam sentindo naquele momento, e as mais intensas aqui, né, as que fazem parte da maioria da amostra, para quem está sem trabalho, são ansiedade, preocupação, desânimo, insegurança, angústia, preguiça, dúvida, tristeza, nervosismo, confusão mental, medo, tédio, impaciência,
todas essas com mais de 50% da amostra dizendo que estão sentindo, sendo que preocupação, insegurança, angústia, tristeza, nervosismo e tédio são mais presentes nas pessoas sem trabalho do que nas pessoas que estão trabalhando. E nas pessoas que estão trabalhando, apesar das principais também serem emoções negativas, muitas delas são menos frequentes, né, do que as pessoas sem trabalho, e aí a esperança já aponta ali, meio tímida ainda, né, depois de a 15ª emoção mais presente, mas pelo menos esperança aparece ali com 37%. Né? E aí nas pessoas sem trabalho tem um impacto maior aí das emoções mais negativas. Né? Muito bom. Bom, aí a gente está falando agora de manifestação física. Aqui teve pouca diferença entre o grupo que está trabalhando e o grupo que está sem trabalho, mas o que mais tem sido, o que é mais frequente para os dois grupos é dificuldade de se concentrar, e aí a gente está falando, isso está diretamente relacionado à produtividade, as questões profissionais, a busca por trabalho, isso afeta diretamente, né? Desempenho para essas duas coisas. Cansaço, também 74%, 72%, muito frequente. Dor nas costas, né? Dor na cervical, lombar. E aí, depois vem dor de cabeça, insônia, muita fome, muito sono, pouca vontade de fazer sexo, nenhuma, mais presente até para as pessoas que estão trabalhando do que para as que estão sem trabalho, coração acelerado, irregularidade menstrual, que a gente já tinha identificado também, né, como um sintoma lá nas pesquisas da Covid-19, pouca fome, aí mais pessoas sem trabalho, apontando que passam mais por isso, de ter pouca fome, e muita vontade de fazer sexo, também mais comum entre as pessoas que estão aí sem trabalho. Então, as mais frequentes, né, dificuldade de concentração, cansaço e dor nas costas. E essas manifestações físicas vão levar ao consumo de medicação. Mais da metade das pessoas que estão trabalhando, e metade praticamente, né, das pessoas sem trabalho, estão tomando medicações nesse momento por manifestações físicas. As medicações que elas estão utilizando mais são analgésicos, principalmente quem está sem trabalho, olha lá, 7 em cada 10 pessoas sem trabalho que estão se medicando estão usando analgésicos. Depois tem relaxante muscular, antialérgico, mais pessoas sem trabalho também usando antialérgico, anti-inflamatório, antidepressivo e ansiolítico, usado por 32% das pessoas trabalhando e 38% das pessoas sem trabalho. Então, isso é um percentual bem significativo, né, de pessoas, se você pensar que 1/3 das pessoas que se medicam estão tomando antidepressivos, isso é um consumo bem acentuado, né, de antidepressivos. E aí você tem calmantes também, com mais 1/3 da amostra, tem bastante gente tomando antiácido, remédio para o estômago, para o intestino, e tem muita relação, né, como a gente está vendo, insônia, como a gente está vendo, dificuldade de concentração, ansiedade, preocupação, distúrbio alimentar, tudo isso tem reflexo nesse tipo de medicação que está sendo utilizada aqui, né? Muito bom. Aí, o isolamento trouxe alguma mudança no seu corpo? A gente perguntou se as pessoas estavam percebendo mudanças no corpo. A grande maioria está percebendo mudanças no corpo, e aí não tem diferença entre os dois grupos, e as mudanças no corpo mais percebidas são diminuição da disposição, aumento de peso e aumento de dores, que também leva àquele consumo de medicação que a gente viu, né? De vitaminas, antidepressivos, remédios para o estômago, remédios para dores, né, relaxantes musculares. Então, essas questões estão muito aparentes nesse momento, né, disposição, peso e dores gerais no corpo. E chama atenção também aqui que um pouco mais de 1/3, né, da amostra diz que está sentindo mais vontade de consumir álcool. Então, é importante a gente levar isso em consideração, né? Como as coisas vão acontecendo em cadeia. Então,
distúrbio leva ao outro, uma sensação leva a uma busca que vai gerar um outro problema, e aí começa a acontecer um efeito bola de neve, né? Então, um sintoma, uma manifestação desencadeia várias outras. E saúde mental e saúde física estão intimamente ligadas, né? O quanto cuidado físico nesse momento, prestar atenção para as necessidades físicas, pode ajudar a levar uma melhora na qualidade de saúde mental, e vice-versa também, o quanto cuidar da mente, cuidar da ansiedade, dar vazão para as preocupações, pode também ajudar em questões físicas, né, em dores físicas e em distúrbios físicos. Então, a gente tem situações bem preocupantes aqui, né, para lidar. Bom, situação financeira. Situação financeira entre as pessoas sem trabalho e trabalhando, naturalmente, a gente tem aí, né, como a gente viu, uma diferença de idade, e aí as pessoas mais jovens que compuseram, né, a maioria aí da amostra que está sem trabalho, elas dizem, né, que na maioria delas, quase 7 em cada 10, não são hoje responsáveis pelo sustento da família, enquanto que quem está trabalhando, 62% são responsáveis hoje pelo sustento da família. Para essas pessoas, né, na nossa amostra, a gente tem um predomínio aí de pessoas que estão ganhando até 2 e de 2 a 4 salários mínimos. Só que a gente tem mais pessoas sem trabalho dizendo que tem uma renda familiar de 2 salários mínimos, e mais pessoas trabalhando dizendo que estão ali na faixa de 4 a 10 salários mínimos. Entre as pessoas sem trabalho, a gente tem 21% também, que é uma diferença significativa, de pessoas dizendo que não tem renda própria nesse momento. E aí a gente perguntou para essas pessoas se essa renda que elas apontaram aqui, se ela é menor do que era antes da pandemia, ou se é maior, ou se não sofreu alteração. E aí a gente tem o quê? Que as pessoas sem trabalho, a maioria, 66% delas, estão dizendo que essa renda atual é menor do que a renda antes da pandemia. Então, 66% sofreram uma queda de renda familiar. E a principal causa dessa diminuição de renda, naturalmente, é a perda do emprego. Né? Para 7 em cada 10 foi a perda de emprego que causou essa diminuição, e tem mais 9% aí dizendo que, além delas, outra pessoa em casa também perdeu o emprego, e também por isso a renda foi comprometida. Tá? Também sofreu queda na renda as pessoas que estão trabalhando. É menor a parcela de pessoas que alega isso, mas a gente tem 47% dizendo que sim, minha renda familiar hoje é menor do que já foi, né, do que era antes da pandemia. E elas atribuem essa queda de renda ao quê? Em azul, a gente tem motivos relacionados a salário. Então, elas tiveram redução de salário durante a pandemia, 24%, mais 15% dizendo que outra pessoa na casa que compõe a renda familiar teve redução de salário. Então, se a gente somar essas duas, a gente tem aí 39% das pessoas dizendo houve mudança de salário, houve perda salarial, minha ou de outra pessoa da família. 20% dizendo que perderam o emprego, e aqui são pessoas que nesse momento estão trabalhando, mas que durante a pandemia perderam trabalho e já recuperaram, estão trabalhando novamente. Então, veja que ainda na amostra de quem está trabalhando, ainda tem gente que sofreu perda, ficou desempregada, mas conseguiu voltar a trabalhar. E tem mais 12% dizendo que outra pessoa na casa perdeu o trabalho, perdeu o emprego. Então, a situação de renda ela é preocupante para os dois grupos, né? Mais ainda para quem está sem trabalho, mas também para quem está trabalhando. Bom, e esses dados, foi interessante observar aqui que esses dados que a gente apurou, eles são muito parecidos com dados que vêm sendo divulgados, né, por outros institutos também. A gente achou uma matéria
divulgada pelo Datafolha, que apontou que 52% das famílias paulistanas tiveram queda de renda por causa da pandemia. 41% tiveram queda de rendimentos, 7% tiveram aumento. Se a gente olhar para os nossos dados, é muito próximo, né? A gente apontou que 55% das pessoas, falando da amostra total, disseram que tiveram queda de renda familiar, e a pesquisa do Datafolha apontou 52%. Então, isso é muito próximo, né? Então, a gente chama atenção, né? Esse alinhamento também com outros dados. Então, quer dizer, é uma situação crítica e vem sendo apontado por outros institutos também. Bom, ainda em relação à renda, a gente perguntou para as pessoas se elas estavam conseguindo manter as contas em dia, e perguntou se essas pessoas tinham renda e como manter as contas no mês seguinte, né, no próximo mês. E a gente tem 6 em cada 10 pessoas, e aí é interessante observar que é igual o grupo que está trabalhando e o grupo que não está trabalhando, não tem diferença. 6 em cada 10 estão dizendo que não tem como manter as contas do próximo mês. Tem até a fala aqui, né, que a gente separou de uma pessoa que participou da pesquisa, que dizendo, meu último mês de seguro-desemprego foi em junho, e eu já estou desesperado precisando de renda para sobreviver. Então, além de 6 em cada 10 estarem sem renda para pagar as contas do próximo mês, a gente tem também 7, aí, né, uma média de 7 em cada 10, dizendo que tem dívidas atualmente. Então, isso também muito parecido nos dois grupos, quem está sem trabalho e quem está trabalhando. E qual que é a origem dessas dívidas? O desemprego, contas básicas de consumo, luz, água, gás, acesso a itens de primeira necessidade, moradia, né, financiamento, aluguel, despesas extras não planejadas, descontrole financeiro, quer dizer, daí para baixo fica bem pulverizado, né? Mas as principais são desemprego, contas básicas e itens de primeira necessidade e moradia. Então, a natureza dessas dívidas também é um dado preocupante, né? São contas básicas, são coisas que as pessoas não podem abdicar delas, né? É luz, água, gás, né? E aí a gente precisa olhar para uma questão que houve a renda emergencial, né? O auxílio emergencial, mas que as contas estão aí e não tiveram diminuição. A gente, em setembro, inclusive, é um mês em que a inflação superou a média dos últimos anos para o mesmo mês. Então, a gente tem itens de primeira necessidade com preços que estão aumentando. Tem o gás de cozinha, por exemplo, que mesmo antes da pandemia já era um assunto, né, que é difícil para as famílias manterem essa conta na sua composição de contas, né, em casa. E agora, na pandemia, apesar de ter um auxílio emergencial, não tem diminuição nessas contas, né, não tem nenhum abatimento nessas contas. Muito bem. Aí, para quem está sem trabalho, como é que está essa situação de receber verba rescisória, né? Recebeu tudo que tinha para receber, não recebeu? Aí a gente tem metade dizendo que recebeu e a outra metade dizendo que não recebeu ou recebeu parcialmente. Então, isso é outra coisa que ajuda nesse cenário de queda de renda e não poder arcar com contas básicas. Pessoas que não conseguiram ainda receber as suas verbas rescisórias, né? Ou que não tiveram ainda, não receberam de forma completa. Bom, aí para fechar essa parte, passar para a próxima, fazendo um resumo do que a gente vê aqui, falando das pessoas que estão desempregadas, a gente achou uma matéria interessante no Nexo, de uma pessoa que fez, né, essa correlação, e é o que a gente justamente consegue enxergar nessa pesquisa. Para as pessoas que estão desempregadas, a renda, a perda imediata, ela é material. Então, eu fiquei sem renda, né, fiquei sem remuneração. Isso, naturalmente, vai aumentar o nível de tensão e conflitos, né, em casa, porque as contas estão chegando, existe uma pressão, e há uma tendência de culpar
culpar a pessoa que perdeu o emprego, né? Então, a pessoa que perdeu o emprego, ela muitas vezes passa a ser violentada duplamente, porque ela está sofrendo por causa de uma demissão e sofre essa tensão, esse aumento dos conflitos em casa por conta dessa demissão. E aí, existe também o desemprego, ele também causa um abalo de autoestima, né, um abalo na esperança, e isso pode causar depressão, pode causar isolamento. Então, a situação psicossocial de quem está desempregado, ela precisa ser olhada com cuidado, e existem coisas que são problemas sociais, né? A gente está muito acostumado a achar que é um problema individual, né? Então, a pessoa que perde o emprego, a situação de desemprego, existe um conceito de que isso é culpa da pessoa, e ela tem que se virar, né, sozinha, e foi culpa dela a perda de emprego, quando, na verdade, a gente precisa olhar o quanto é individual e o quanto é coletivo, o quanto é um problema social que a gente precisa resolver e ajudar a resolver coletivamente, né? Então, a gente tem enfrentado esse problema aqui no país e até em outros países, e a gente precisa entender que é um problema coletivo, né? E ações para o que desencadeia o desemprego, né? Não é só perda de renda, é um abalo de autoestima, é um abalo emocional e mental também, né? Muito bem, então essa é a primeira parte do projeto, né, da apresentação de resultados. A gente tem mais uma parte que fala dos desafios e das expectativas de quem está sem trabalho, de quem está trabalhando, e como já são quase 3 da tarde, a gente vai, então, fechar esse capítulo e vai fazer uma nova live para falar desses 2 últimos capítulos que faltam. Tudo bem? Joia. Tudo ótimo, perfeito. Obrigada, Anne, e a gente conta com todo mundo. Obrigada, pessoal. A gente conta com todo mundo na parte 2 desse trabalho incrível. A gente já está fazendo umas publicações lá no Instagram. E se vocês conhecerem alguém que está fazendo alguma pesquisa ou na faculdade, na pós-graduação, alguma pesquisa acadêmica de mestrado, doutorado, que esteja falando sobre o impacto de Covid, que esteja falando sobre o tema do trabalho, que esteja olhando para a população feminina, população LGBT, esses dados são ouro em pó. Então, a gente vai começar a fazer esse movimento também. Obrigada, meu amor. Um beijo. Te amo, te amo. Tchau, tchau, Carlinha. Tchau, Pri. Tchau, Ritinha.